Pois é. Boa noite, gente. Eu tô fazendo esse vídeo porque no canal eu quero mostrar algumas experiências que eu tive. E uma das experiências que eu tive foi de um acidente que eu sofri, né? Perdi o movimento do braço nesse acidente. E eu quero registrar. Eu não busco visualização, ser conhecido ou ganhar alguma coisa por isso. Eu só quero deixar registrado no YouTube para meus familiares, para as pessoas próximas de mim assistirem. E para deixar de recordação também, até porque é um testemunho muito importante na minha vida. Eu sofri um acidente 8 de janeiro desse ano de 2024. E nesse acidente eu quebrei os dois pulsos, né, e a mandíbula. A mandíbula quebrou de ambos os lados, né? E no acidente eu recebi o impacto, né? E voei de uma travessa para outra. Eu estava numa estrada, mas de uma travessa eu fui para outra, voando, né? De uma esquina de uma rua eu fui para outra esquina, voando. E aí eu só lembro de ter recebido o impacto e, tipo, voando para trás, com a visão já começando a ficar turva e apagando, né? E aí escureceu a visão na hora quando eu já estava terminando de cair no chão. E senti o impacto na cabeça, né? E depois disso eu não lembro de muita coisa. Eu, eu voltei ao ânimo, tipo, a consciência, 20 minutos depois de estar no chão. Que eu levantei, acho que me engasgando com o próprio sangue, porque como fraturou a mandíbula, eu acordei desnorteado, querendo tirar o capacete, e eu consegui tirar o capacete mesmo com os dois pulsos quebrados, né? Porque um pulso estava quebrado, mas estava alinhado. O outro estava quebrado, mas já estava assim, ó. Né? O outro braço, que foi esse daqui que eu perdi o maior movimento. E aí eu acordei agoniado, tirei o capacete e eu tava com um corte, uma abertura aqui, ó, do vidro. Uma abertura que o vidro fez. Aqui, isso aqui meu ficou aberto, né? O que que aconteceu nesse acidente? Por que que eu sofri um acidente? Eu fiz M no trânsito? Não. A pessoa invadiu a contramão. Eu ainda não tenho o parecer de detalhes do motivo, mas eu acho que, se eu não me engano, perdeu o controle do carro e puxou para contramão de uma vez e me bateu. Eu tentei ainda frear, só que o pneu travou. Porque eu apertei o freio de uma vez. E aí a moto vai se direcionando, fazendo aquele barulho. Pi, né? E aí, na hora quando foi o impacto, um dos erros que cometi é que eu continuei segurando o guidão na hora que bateu. Entendeu? Então, na hora que bateu o impacto, pelo impacto ser muito forte, os dois pulsos que estavam no guidão da moto, direcionando, quebrou. Então, quebrou um do lado, quebrou do outro, né? E aí eu bati com a cara no para-brisa e estourei o vidro, que foi onde entrou vidro aqui, cortou aqui, abriu, né? E vidro aqui, essa região ainda tem acho que cicatriz aqui que deve aparecer um pouquinho. E vidro no peito também entrou. Aqui, ficou aqui jorrando, aqui aberto, sangue soltando, me engasgando no próprio sangue, porque quando quebra o osso daqui, ele perfura e começa a jorrar sangue para dentro da garganta, né? E aí eu só consegui sobreviver por conta de, na verdade, três motivos. Primeiro era a minha idade, 25 anos, para sobreviver de engasgo com sangue e perdendo muito sangue de laceração e braço quebrado. Tu tem que ter uma resistência boa e a juventude, querendo não, dar esse privilégio de conseguir aguentar um pouco de mais tempo, né? E atividade física, eu tinha na época 68 quilos, hoje eu tô com 54, né? Ganhei peso um pouquinho agora. Eu era bem forte, malhava e tudo. A atividade física ela me fez também aguentar mais tempo ainda, né? Para sobreviver. E a terceira foi Deus, porque meu caso não era para ter sobrevivido.
ou pra eu ter ficado com uma sequela muito mais pesada do que só isso que eu tô hoje em dia. E assim, eu tive um testemunho muito grande na minha vida. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu sei que alguns motoboys vão olhar moto Uber, entregador, gente que dirige carro também, né, carro Uber, né? Não sei como é que chama. E eu tô fazendo esse vídeo porque muitos de vocês não sabem o perigo que é tanto a moto, né? A maioria. A gente se acha um deus. A gente se acha o Superman quando a gente está dirigindo a moto. A gente fica, nossa, eu sou incrível. Não vai acontecer nada. Aí tu rebola com a moto. Tem uns que dão grau. Aí tu rebola com a moto pra um lado pro outro. Olha como eu sou foda. Eu passo por aqui pelo bequinho, entro pra cá, puxo pra cá, entro pro outro beco. Beleza, show de bola. Tem habilidade na moto? Show de bola. Tem uma direção defensiva? Ok. Tu que tirou CNH ou não tirou, aprenda a ter uma direção defensiva. Mas trabalha por pouco tempo com moto, fica só uns aninhos, tipo 2, 3 anos. O que tu puder e troca para carro, ou arruma outro emprego, ou faz uma profissionalização. Por quê? Porque, meu amigo, tu pode dirigir o bem que tu for. Eu tinha 7 anos como entregador. Tinha 7 anos como entregador. Calma aí. Eu nunca sofri um acidente. Nunca na minha vida eu sofri um acidente. Eu sempre dirigia certinho. E olha que eu dirigia sem habilitação. No começo, quem é motoboy raiz que começou nessa época do Uber, do iFood, sabe que a maioria dirigia sem habilitação. Começou com conta de bike, foi para conta de moto. Alguns foi sem habilitação, fizeram umas gambiarra, outros não. E eu nunca tinha sofrido nenhum acidente. Nunca. Eu já caí sozinho uma vez. Uma vez quando eu comecei a aprender a dirigir, nas primeiras semanas eu caí num buraco, caí, me estourei no chão. Foi a minha primeira experiência, mas foi bem devagarzinho, meu amigo. Freando ainda. E eu nunca tinha sofrido nenhum acidente. Nunca tinha me ocasionado nenhum acidente. A ponto de eu machucar alguém ou coisa do tipo, nem nada. E, e aconteceu isso comigo depois de 7 anos. Eu comecei em 2019, se eu não me engano. Foi por aí. Como bike. Depois passei para moto, sem habilitação, mas depois eu tirei a habilitação por quê? Porque às vezes a polícia, não é nem a polícia em si, mas o Estado, né? Coloca os policiais para tirar a moto de quem não está pagando PVA, de quem não tem habilitação. E pega a moto, subtrai pro Detran e tem que pagar taxa, tem que pagar imposto. Às vezes tu gasta uns 3, 6 mil para tu tirar tua motinho, que é quase o preço de uma entrada numa nova. Às vezes até uma assim, de segunda mão que tu poderia comprar. E ali a tua ferramenta de trabalho já era se tu não tiver habilitação, meu irmão. Essa é a realidade. Principalmente se tu tiver uma família, se tu estiver cuidando de filhos e etc. Então eu tirei a habilitação na época. Acho que eu já tinha um ano de habilitação quando aconteceu isso. Alguma coisa assim. Já com definitiva, pegar na definitiva. E meu amigo, eu aconselho ficar temporariamente como entregador, como moto Uber. Troca para carro, arruma outra profissão, tem outras profissões tão legais. Ou troca para carro Uber, que é melhor. Porque, minha filha, tu é a carenagem, pai, da moto. Tu só é uma carenagem que não é parafusada. Na primeira lapada, tu saca. Ou na primeira lapada, é teu corpo que vai junto, pai. E foi isso comigo. Eu poderia ter sacado pra cima, mas eu bati junto com a moto e ainda saquei pra trás, entendeu? Teu corpo não é parafusado na moto, pai. Entendeu? Tu não é que nem moto, tu não é de ferro. Tu é de sangue e carne.
e órgãos e tecidos, entendeu? A primeira lapada tu te estrompa, tu perde a cabeça, tu é cortado no meio, ou tu quebra um monte de parte do teu corpo, ou tu fica sequelado que nem eu, né? Perdi uma venda do braço. E aí tem que recomeçar, tem que se adaptar. E é uma sequela pro resto da vida, só. Então assim, eu falo pra galera, ó, fica um tempinho, mais larga. E segundo, não usa capacete com que mostra a cara, meu amigo. Esse capacete que mostra a cara, tu vai quebrar tua cara todinha. Bota o capacete com queixeira, pá. Aperta bem, não fica com nenhuma folga aqui. E, e segue, meu irmão. Por quê? Porque mesmo com a direção defensiva que a gente aprende no processo de retirada da carteira de habilitação, meu amigo, não é só tu. Tu depende dos outros, pai. E tu tá numa moto, tu é a carenagem, pai. Por um erro de um, tu fica sequelada, entendeu? Às vezes aquele cara ali, ele não tem uma direção defensiva. Às vezes o cara tá brigando com a mulher dentro do carro. Às vezes o cara tá mexendo no celular, puxa pro lado errado. E às vezes o cara tá bêbado ou drogado dentro do carro, entendeu? Então, entenda essa situação, for trabalhar. A gente ganha bem? Pô, é bacana, eu já tava ganhando 4, 5 mil por mês, pô, como motoboy, mas também me acabava muitas vezes, né? A gente vai aprendendo com o passar do tempo até ganhar mais, até não perder tempo. Te passa a ficar sabido e até evitar ser assaltado e etc. É uma raça guerreira, o moto Uber, moto entregador. Sim, a gente aprende na rua, aprende a se tornar melhor, a segurança, mas nem tudo a gente se protege, nem tudo. Então, o que eu aconselho para vocês? Sai enquanto puder. Fica alguns anos, larga de mão, vai para carro. O que tu puder, meu amigo, investir para sair de moto, sai. Isso é um conselho para todo mundo, entendeu? Isso é um conselho para todo mundo pela experiência que eu tive e pela experiência que eu tô tendo agora. Não é fácil, não. Não é fácil. Principalmente se tu tiver uma família, pior ainda. Eu é porque eu não tenho família, eu não constitui uma família. Tinha uma namoradinha, beleza. Mas não constitui minha família. Entendeu? Se eu tivesse um filho, se eu tivesse uma mulher, pra do nada ficar sequelado e ter que sustentar tudo com salário mínimo, me diz, porque o benefício, pai, do governo é um salário mínimo, né? Tu sabe que para autônomo é isso. A menos que tu for carteira assinada e ganha 2 salários mínimos lá registrado. Mas tirando isso, meu irmão, se tu trabalha como autônomo há muito tempo e tu ficar sequelado, independente se tu paga MEI, é só um salário mínimo, papai. Só um salário mínimo. Vai ter as indenizações, tem algumas coisas legais, pode ajudar? Beleza. Mas isso aí, um salário mínimo, tu sabe que não dá pra sustentar uma família, não. Entendeu? Então pensem bem, fiquem temporariamente, rasga fora, se profissionalizem, ou pega carro e larga de mão moto. Não fica muito tempo não, entendeu? Porque acontece muita merda no trânsito. No Brasil, vocês sabem como é que funciona. Aqui tem muita gente complicada, tem gente que nem tem habilitação, pai. A gente nem tem habilitação, tem gente que não sabe nem o que é direção defensiva e às vezes já tirou a habilitação. Tem gente que compra CNH, que eu não sei nem como é que compra, mas tem algumas pessoas que compram, que eu não sei como é que funciona. Então, assim, é isso que eu tenho para falar para vocês e eu vou falar um pouco do meu testemunho, porque eu falo sempre pro pessoal que eu pego de Uber carro, e até quando eu vejo o entregador passando, ou vejo o entregador entrega um pedido para mim, ou o moto Uber que conversa comigo, para deixar alguém da minha família, né? Eu converso e conto meu testemunho, né? Que, assim, antes do acidente, eu tinha aquela dúvida, eu ficava, ah, pode ser que Deus existe, pode ser que ele não existe. Qualquer uma das duas opções é algo que pode existir, né? Na minha opinião. Às vezes eu ficava com mais fé, tinha dias que eu ficava com menos fé. Era muito avesso, né? Até quando aconteceu esse acidente. Eu voltei 20 minutos depois. Meu acidente ele aconteceu em frente à casa de um amigo meu. A casa da mãe de um amigo meu.
que era evangélica, e ele era afastado. Ele era afastado da igreja já nessa época. Eu acho que ele já voltou para a igreja. Eu até vou verificar com ele. E ele foi o primeiro a ir ajudar lá. Ele nem sabia que era eu, pô. Nem sabia. Ele estudou comigo no ensino fundamental. E chegando no ensino médio, nono ano por ali. E teve uma hora que eu voltei, que foi 20 minutos depois, que não foi quando eu tirei o capacete. Pois bem, ele viu o vitiligo. Eu tenho vitiligo, não sei se vocês estão vendo. Tem essas manchinhas brancas, ó. E ele só reconheceu pelo vitiligo porque minha cara ficou toda inchada. Que fraturou isso aqui tudinho, ó. Isso aqui meu. Ficou tudo. Eu tive uma reconstituição. Melhorou muito. Eu ainda tenho um pouco da cara meio tortinha, tem. Mas é melhor do que morrer. E aí ele reconheceu por causa do vitiligo. Ele olhou, isso aqui é Nats. E aí ele, caraca, isso aqui é Nats, mano. E aí ele orou em mim. Ele fez algumas orientações, eu não lembro 100%. Eu lembro só do que eu orei depois. Mas ele pegou, Nath, tudo que eu falar, tu fala. Tudo que eu falar, tu repete. Eu, tá bom. Ele orou em relação a perdão, eu repeti em relação a perdão. Ele orou para levar minha alma e tudo, né, o que Deus quisesse e tudo. E eu repetia, né, que era para Deus salvar minha alma, né, pedir perdão. Beleza, teve uma hora que ele parou de orar. E aí eu comecei a orar comigo mesmo. Eu já tava, acho que com tanta dor, pô, que eu fiz dois pedidos para Deus. Eu pedi perdão para ele e eu pedi para ele me levar, independente para onde ele fosse me levar. Cara, se tu quer me levar pro inferno, ou independente se for pro céu, só me leva agora, que eu não aguento mais. Teus dois braços quebrados, sangue jorrando no teu pescoço, sangue jorrando no teu peito, tua mandíbula toda quebrada e tu te engasgando com o próprio sangue. Meu irmão só quer morrer, pai. E eu só queria morrer ali. Só queria morrer. E eu fiz um pedido de perdão pra Deus, tipo, Deus me perdoa por. Só que era um pedido que eu até tava conversando com o fisioterapeuta. Eu tava pedindo perdão achando que eu ia pro inferno. Tipo, eu só tô pedindo perdão aqui porque eu tô morrendo. Era o que eu tava pensando. Cara, eu só tô pedindo perdão aqui porque eu tô morrendo. Se não fosse isso aqui, eu não ia pedir perdão. Eu não ia querer pedir perdão pra ele, não. E eu pedi perdão já desacreditado, tipo, já era, vou pro inferno. Foi o que eu pensei. Porque eu nunca fui de beber. Nunca fui de beber. Nunca fui muito de usar droga. Já bebi. Já usei uma maconinha. Já. Todo mundo já experimentou, todo mundo já testou. Mas eu nunca fui disso. Entendeu? Mas uma coisa eu era muito. Mulher. Invocado com mulher. Eu era muito invocado. Mulher, muito mulherengo. E aí quando aconteceu esse acidente eu pensei, cara, eu vou pro inferno por conta de promiscuidade. Eu vou pro inferno por conta de promiscuidade. E eu tava vivendo a promiscuidade. Fica ali, fica aqui, não sei o que, pega motinho, quando tu é moto Uber, quando tu é moto entregador. Pô, meu irmão, tu tem moto, tu pega, tu vai ali, tu vai na casa de fulana, tu vai na casa de canto, tu pega tua moto, vai pro motel. Né? Muito mais fácil. E quando isso aconteceu, eu fiquei, cara, eu vou pro inferno. Vou pro inferno por conta disso bem aqui. E quando eu orei, eu pensei, isso aqui não é sincero, não. Isso aqui não é sincero, não. Porque eu não tô arrependido. Porque eu pensei, eu não tô arrependido, eu não tô sentindo culpa. Eu não tô sentindo culpa, eu não tô. Eu tô pedindo aqui porque eu tô morrendo, né? E eu só sei que depois disso, e depois de ter pedido pra ele só me levar, que eu não aguentava mais, eu não queria que ele me trouxesse mais. Na oração que eu fiz, eu falei, não me traz mais, eu não quero mais sentir essa dor. Por favor, pode me levar pra onde for, só pro inferno, só me leva, pai. Depois disso eu perdi a consciência. O que se eu tava ali resistindo ou tudo, não era mais minha consciência em si, tipo, sã, né? E aí eu só lembro do meu corpo, da minha alma saindo de mim. O corpo saindo de mim, eu assim, eu tava deitado, até uma hora que eu deitei, vendo meu corpo saindo de mim assim. Ó. E
E eu lembro era até tipo uma aura azul. A minha alma, tipo, era uma parada muito doida, mano. Uma parada muito doida. E aí, do nada, pã, eu acordei numa rodoviária. E eu fiquei tipo, que diacho que eu tô. Acordei aqui na rodoviária, deitada naquelas cadeiras de plástico, que são tudo num ferro, numa liga de ferro grudada na outra. É que nem a de hospital, né? Que fica nos assentos, fica uma linha de ferro com as cadeiras de plástico. Tava sentado era nas cadeiras pretas, né? De plástico. Numa rodoviária lá, acho que era de ônibus, se eu não me engano, ou era de trem, uns trens modernos lá, não lembro muito bem. E eu acordei nessa rodoviária e fiquei, rapaz, onde que diacho que eu tô mesmo? Onde é que é isso aqui? E o povo tudo vestido na época dos anos 60. Por aí, 60, 70, que era o quê? Os homens de terno, gravata, aquela roupa social, e as mulheres de vestido florido, ou um vestido de cor única, tipo preto, vinho, né? E a maioria jovem na cidade que eu tava, né? E eu fiquei meio perdido assim, eu levantei, eu fiquei, rapaz, onde é que eu tô? Aí teve um cara que veio, conversou comigo, olha, isso já aconteceu comigo e tal, vou te explicar, daqui a um tempo tu vai ter que saber de algumas coisas, eu, tá bom. E aí eu, beleza, ok. Ele foi me guiando lá, eu morei 3 dias lá. Teve uma hora que eu fui pra uma cidade pra outra, de uma cidade pra outra, que acho que foi no terceiro dia, né? E lá era muito grande, tinha muitas cidades. Eu não sei se era o céu, eu não sei se era o paraíso, eu não sei se era um ambiente onde daqui a um tempo vai se. Era um ambiente temporário, né? Não tem como eu opinar em relação a isso. Eu não perguntei nem nada. Eu só lembro de alguns detalhes. E eu não queria voltar de lá. A gente esquece daqui, pô. Lá é tão bom, que tu esquece daqui. As pessoas, o propósito lá, a felicidade é mais plena do que aqui. Aqui a gente tem aquele vazio, não é? Aquele vazio que ronda a nossa vida, que às vezes a gente se preenche com bebida, com droga, com mulher, né? Aqui tem esse vazio, não é? Lá não. Lá tu é tão feliz que tu esquece daqui. E não era minha hora, pai. Era minha hora. E Deus, ele te dá uma decisão. Ele te dá a oportunidade de tu decidir. Só que ele também te abre os olhos. E ele vai te influenciar ali, mesmo que indiretamente. Pois ele sabia que eu não queria voltar e ele fez uma situação tão sem lógica para tu ver como Deus ele não tem lógica. Deus ele também faz coisas que não tem sentido para te trazer de volta. E eu tava no terceiro dia lá, eu tava até sentada numa mesa conversando com o pessoal da casa que eu tava. E do nada, eu fui pra casa da minha irmã. Minha irmã tava grávida antes do meu acidente, tava com a bebê na barriga, né? E eu fui pro apartamento da minha irmã, nem lembrava, pô, de lá. Eu cheguei nesse apartamento e fiquei, rapaz, onde é que eu tô? Eu nem lembrava, pra ter ideia, eu nem lembrava mais de qual era aquele local lá. Entende? Depois que eu fui me tocar, porque tinha uma criança lá sentada. Numa mesinha de plástico, aquelas mesinhas de brincar, né? Eu acho que ela tava fardada, se eu não me engano. E algo interessante, a criança ela mudava de fisionomia acho que de 10 em 10 segundos. Tipo, tava loirinha aqui, do nada ficava morena, do nada mudava a fisionomia. Era uma criança de 6 anos. 6 anos. E ficava mudando a fisionomia dela, né? Eu ficava assim, que diacho. No começo assim eu não estranhei tanto. Parecia tão natural, mas depois eu parei pra pensar, nossa, né? E aí, essa menina, ela olhou pra mim, sentada lá, eu tava em pé na hora, ela tava sentadinha na cadeirinha, na cozinha. Olhou pra mim e falou, rapaz, tu parece com um tio meu. Só que ele morreu antes de eu nascer. Só que ele morreu antes de eu nascer. E aí nessa hora eu fiquei. Perguntei pra ela, qual era o nome do teu tio? Ela era Nadson. Nessa hora, pai, eu travei. Eu fiquei tipo, caramba.
Ainda tive um pouquinho de diálogo com ela. E cheguei perto dela e abracei. Eu falei duas frases que me fizeram voltar. Que foi: eu vou ficar aqui para cuidar de ti e eu não vou te abandonar. E aí foi dito e feito. Quando eu vi o sol, apago a tela do videoplay, da gameplay. E quando eu acordei, eu tava 5 dias no hospital. Entubado e com a sonda de alimentação, né? Que era, na verdade, com a traque e com a sonda de alimentação. Era o 5º dia no socorrão, né? E eu contei pra minha família todos os detalhes, pra ter ideia, mas não lembrava do acidente. Não lembrava do que tinha acontecido no acidente, fui lembrando aos poucos do acidente, mas do mundo espiritual, de tudo que eu vivi ali, eu lembro. Eu lembro de tudo que vivi ali. E é interessante como que Deus ele traz a gente da forma mais sem lógica que a gente não imagina, né? Antes desse acidente eu tive um sonho com a minha avó. Ela lia o Salmo 91 e pediu para me ajoelhar e eu recitar junto com ela o Salmo 91, né? Eu lembro desse sonho, foi muitos meses antes de acontecer esse acidente. E, e aí eu tive minhas cirurgias, tive minha reabilitação lá dentro, eu fiquei quase 2 meses dentro do hospital. Botei ferro, reconstituí minha face, porque meu rosto ficou todo torto e feio, deformado, né? Não deformado a um ponto absurdo, mas osso, né? Tudo torto e tal. E aí quando eu fiz as cirurgias, a maioria das minhas cirurgias, eu ainda precisava fazer depois outros, mas fiz as essenciais para sair de alta. No dia que eu fui receber alta, chegou uma mulher evangélica, né? E ela falava de Deus, aconselhava e tudo. Aquilo ali nem me tocou muito, não. Foi tipo, eu sei que Deus existe, tudo que aconteceu comigo e tal, eu já estava ciente. Só que aí chegou um momento em que ela me deu um panfletinho. Um panfletinho, aqueles panfletinhos que tem a palavra de Deus e uma frase motivacional, eu acho, tipo isso. E aí eu peguei aquele panfletinho e adivinha qual era o salmo? Que minha avó tinha orado em mim. Salmo 91. Isso num sonho que eu tive antes, muitos meses atrás. E aí na hora que eu peguei aquele papel e eu li, se hoje é receber alta, eu só me acabava de chorar. Eu só me acabava de chorar, eu ficava tipo, cara, se Deus não existe, isso aqui é muita coincidência. Isso aqui é um conjunto de coincidências é, da realidade que não pode ser, pô. Isso aqui é muita, é muita loucura, né? E aí eu recebi alta. Muita coisa foi mudando aos poucos na minha vida. Eu fui mudando aos poucos, eu precisava passar por isso. Ficar liso, perder beleza, não ter mais a locomobilidade que eu tinha, a locomoção que eu tinha com moto, sair para ali, passei a ter uma limitação. E tudo isso foi para me ensinar que a gente tem que aprender a se amar, entendeu? Porque eu tive depressão e eu tentei me matar. Eu fui pra ponte, fiquei o dia todo na ponte tentando criar coragem pra me matar. E cheguei até a ficar esperando na avenida, porque eu não tive coragem de pular na ponte, que eu sempre tive medo de altura. Esperando na avenida passar algum ônibus ou algum caminhão só pra pular na frente, saca? Só que eu não tive coragem. Eu ainda cheguei a ter um processo de depressão pra superar. Foi uma luta incessante até que eu consegui sair disso. Hoje eu tô bem, hoje eu tô ganhando meu benefício já, tô organizando minha vida financeiramente. E assim, o que eu tenho pra falar pra galera de conselho, por toda a experiência que eu tive de testemunho que eu tô falando agora, são alguns conselhos.
sai de moto, se tu for, se tu trabalha com moto. Uma coisa é tu pegar tua moto e ir pro teu serviço, depois voltar pro teu serviço. Outra coisa é tu trabalhar de moto. Ser teu ganha-pão. Tu fica muito exposto na rua, pai. Por várias horas, várias ruas, várias avenidas. Fica exposto a vários carros com gente bêbada, com gente irresponsável do teu lado. Então, moto larga depois de um tempo. E outro conselho que eu vou dar, dois. Deus existe. Deus, ele é amor. Às vezes ele faz coisas absurdas pra gente voltar pra ele. E até pra gente mudar. Que às vezes as atitudes que a gente toma são atitudes que vai levar a gente pra merda. Pra M. Eu sempre falo M, não posso falar. Pois é. E ele me mudou. Mas também mudou da forma mais rígida. Porque depois de todo esse testemunho, eu ainda fui rebelde. Eu ainda passei um perrengue emocional. Por quê? Porque é outro conselho que eu vou dar pra vocês. Não preenche esse vazio aí. Lá no céu, pai, esse vazio some. Entendeu? Não preenche esse vazio bem aí que tu tem com mulher, com droga, com bebida, com jogo e com outros afazeres que são singulares, que são secundários para Deus. Deus, ele não vai preencher tua vida aqui 100% não. Entendeu? Não vai. A gente não tem a conexão definitiva com ele aqui. 100% de nossa pleno. Lá a gente tem. E lá tu vive uma vida tão boa, é tão bom, tu é tão feliz, tu esquece daqui a um ponto que, cara, é muito bom. Entendeu? Aqui, por mais que a gente fale, pô, eu tô com Deus, eu tô vivendo a vida religiosa. Não preenche 100%, mas que vai amenizar muita coisa na tua vida espiritualmente, vai. Então, larga de vício, cara. Larga de mulher, larga de viver uma vida promíscua. Cara, às vezes uma pessoa que tu fica aqui já se relacionou com 40, com 400, com 1000 pessoas. Às vezes essa pessoa é promíscua e aí tu se mistura com várias. Tu é querendo ou não, é energia por energia, pai. Essa é a realidade. Tu toca numa pessoa ali, ela te passa só coisa ruim, às vezes passa coisas boas, depende muito. Entendeu? Então, assim, se tu preenche vazio com mulher, larga de mão, se dedica, sai disso, arruma uma namorada, segue tua vida, casa e tal. Se tu se dedica e preenche vazio com bebida ou com droga por algum trauma na infância, por alguma falta de propósito na tua vida, ou para tu se sentir feliz com isso, meu amigo, isso aí um dia vai só te afundar, entendeu? E quando tu chegar no teu pior momento, tu vai ver o peso disso. O peso de priorizar coisas que não vale a pena, que não vai preencher nada, entendeu? E eu preenchia isso com mulheres, com companhia, tipo, oh, nossa. Eu era um menino, essa é a realidade, eu era um menino. Dá pra preencher com companhia e com satisfação e dopamina, né, pai? Então, não preenche vazio com isso, preenche com Deus. Eu não gosto de igreja. Devocional, pai. Assiste uma palavra ali, lê a Bíblia um pouquinho, ora. Entendeu? Não precisa necessariamente ir para a igreja. Pode ser que um dia Deus toque em ti e tu começa a viver uma vida na igreja. Mas se tu sentir que não é na hora, não tá no momento, devocional, em casa, bota uma palavra no YouTube, depois lê um pouquinho a Bíblia, ora, porque ele existe. Ele é justiça e, e ele tá do teu lado, ele te escolheu e ele te ama e ele faz o que é necessário para estar do teu lado. Eu sofri por um erro de uma pessoa. Todo mundo tem livre-arbítrio, pai. Entendeu? Às vezes o cara tá bêbado, às vezes o cara tá fazendo uma merda. E ele puxa, é a escolha dele. Entendeu? Mas as pessoas sofrem as consequências. Deus não livra todo mundo. Deus ele dá responsabilidade pra todo mundo. E aí, por isso que o mundo é do jeito que é.
Porque tem pessoas ruins, tem pessoas más e tem pessoas que cometem erros também. Não quer dizer que cometer um erro é ruim. Às vezes é uma danificação no carro, às vezes é alguma situação. Então, assim, eu aprendi muito com isso, a reconhecer a humildade e entender que quando a gente tá sem nada, quando a gente tá na M, agora eu falei certo, é, a gente percebe que só Deus tá do nosso lado, nossa família, entendeu? Então, é o que eu falo, larga de moto, se aproxima de Deus e entende, Ele existe. Não preenche o vazio com coisas vãs, tá? Todo mundo teve alguns teve, principalmente da minha geração, teve uma infância ruim, ou teve uma falta de pai, uma falta de mãe, e aí tu tenta preencher com coisas que tu acha que vale a pena, dopamina, bebida, euforia. Isso aí não compensa. E uma hora quando der uma merda, quando der uma M, quando der um problema, quem vai sofrer as consequências vai ser tu, porque tu tá despreparado emocionalmente pra isso aí. E eu tava. Era pra eu estar morto agora, pô. Do acidente ou depois do acidente tendo me suicidado, porque eu tentei várias vezes. Mas sempre que eu tentava, eu orava pedindo perdão para Deus. Eu, eu ficava pedindo perdão, chorando, enquanto eu tava tentando fazer algo. É, e é isso. Se alguém tá passando a mesma situação que eu tô passando, pode me chamar no, no, no meu Instagram, me procurar que eu tenho nenhum problema em conversar. Alguém tá passando algo parecido, similar, ou até alguma outra situação, pode me chamar. É, e é isso que eu tenho para aconselhar. E esse é meu testemunho. E isso vai ficar de recordação, porque foi algo que marcou minha vida. Então é isso, galera. Boa noite e agradeço. Acho que é bom dia já, que acho que já é umas 2 horas da manhã. Valeu, pessoal. Na hora. Motobots, é nóis.